Shalom, irmãos. Eu preguei por André lá no encontro com Deus, todo doido da cabeça, rebelde, revoltado, me atrapalhando lá, mas de fato vale a pena investir nas pessoas, pessoas dão frutos. Amém, irmãos? Todos me ouvem muito bem? Os irmãos aí atrás me ouvem? Mais para mais ou mais para menos? Para menos. De aumentar atrás ali. Os irmãos aí atrás me ouvem? Não? Puxa vida, viu? Som, teste, som. Tá melhorando? Melhorou agora? Glória a Deus. Som. Os irmãos aqui, tá bom o som também? Lá atrás tá bom então? Tá bom? Glória a Deus. Eu sou o Ricardo Landinho, eu tenho 31 anos, sou casado, vou completar 8 anos de casado, tenho um filho, sou pastor de uma igreja abençoada, somando crianças, adultos e jovens, 1.150 pessoas, só jovens e adultos, somos 660 entre membros e frequentadores, e nós queremos em coisas grandes, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu sei que o Senhor faz tudo pelo seu Espírito e pela sua palavra. Ó Deus, nessa manhã o Senhor possa encontrar cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa marcar de uma maneira poderosa, que o Senhor possa chamar jovens, chamar adolescentes à santidade, à pureza, à escolha mais nobre que existe na vida de um jovem, de guardar o coração, de amar o Senhor sobre todas as coisas. Toda estrutura de raciocínio, toda insensibilidade espiritual, eu repreendo em nome de Jesus e declaro a sua palavra sendo liberada com espontaneidade, com liberdade, tocando a vida das pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar 2 palavras com os irmãos. A primeira eu quero falar sobre o poder da graça de Deus. Diga o poder da graça. Diga para a pessoa do lado, o poder da graça. Se eu fosse perguntar para você hoje, o que é graça de Deus? O que você poderia responder para mim sobre a graça de Deus? Resume a graça de Deus para a pessoa que está do seu lado em pelo menos 4 palavras. Diga para a pessoa, o que é a graça? A graça para mim é isso, a graça para mim é aquilo. Diga o que é a graça para você. Tá bom. Eu me considero uma graça ambulante, uma graça que anda por essa terra. Essa palavra foi responsável pela minha vida aos meus 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu ouvi essa mensagem, e essa mensagem foi responsável pela minha vida. Existe o poder de Deus, existem tantas coisas, mas existe um poder que é maior que todos os poderes, que se chama o poder da graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Deus. E se você entender isso aqui nessa manhã, meu jovem, o que a graça pode produzir na sua vida, o que a graça pode afetar na sua vida, eu digo para você, o céu é o limite. Deus tem coisas grandes para você, Deus tem um plano grande para você, Deus tem caminhos mais excelentes para você, Deus tem um casamento poderoso para você, Deus tem prosperidade para você, mas isso não vai ser possível se você não entender o poder que existe na graça de Deus. Eu diria que a graça de Deus é como alguém chegasse no nosso meio, devendo 100 mil reais, num período de um mês acontece um milagre sobrenatural, uma pessoa fala, vou te dar 100 mil reais para te ajudar, e a pessoa quita as suas dívidas. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus, o André Venturinha aqui, obreiro dos jovens, ele chegou na igreja noivo, apartamento comprado, os móveis comprados, e de repente, uns 45 minutos, o Galvão Bueno falou 4 minutos de acréscimo, 48, quando o juiz pegou o apito para apitar a sentença, Deus fala, chega! Ele teve uma experiência com o poder de Deus, com a graça de Deus, desfez o noivado, entregou a sua vida para Jesus, começou a servir a Deus completamente, hoje é casado, muito bem casado, um homem de Deus. Mas eu quero que você entenda hoje o que é a graça de Deus. A graça, não é fácil você alcançar a graça. A graça é de graça, mas tem um preço. Diga, a graça é de graça, mas tem um preço.
Eu lembro que eu não sou feio, eu não sou também bonito, estou no meio termo, mas quando você é cheio de Espírito, todo mundo quer casar com você. Se não tem irmãos interessados em vocês, irmãos, e você está sem unção mesmo. Que quem é feio, cheio de Espírito, consegue casar com qualquer moça bonita, cheia de Deus. E várias moças gostavam de mim na igreja, e pessoas brincavam, faziam fila. Eu falei, passa no RH lá, pega a sua senha, brincando. E aí a Flávia chegou, que é minha esposa, eu falei, irmão, é o seguinte, não é tão fácil assim como você pensa, né? Você tem que alcançar o favor de Deus, brincando com ela, né? E de fato, é uma verdade. Eu brinco com ela todos os dias, falei, amor, você alcançou o favor de Deus. Ela falou, não, foi você que alcançou o favor de Deus. E na verdade, me deixa muito triste. Eu sou crente há 15 anos, eu lidero há mais ou menos uns 12 anos, perdi as contas já, 14 anos mais ou menos. E é triste porque vemos poucas histórias da graça, vemos poucos testemunhos miraculosos, existem poucos. Por que existem poucos testemunhos, mesmo as pessoas estando dentro da igreja? Porque elas não entenderam o poder da graça. E para você se envolver no meio da graça, existe uma resposta que você tem que dar. É tão interessante que Jesus já pagou o preço. E agora o preço que nós devemos pagar é entender a graça, se envolver nessa graça e experimentarmos coisas poderosas. Eu creio que nesses dias, coisas poderosas você vai experimentar, coisas que você nunca experimentou na sua vida. Deus vai abrir uma porta para você fazer uma escolha. E a escolha que você fizer, você vai perceber que a sua vida vai ser afetada no longo dos anos que estão diante de você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Todos acharam? Capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos lá? Diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Diga assim, irmão, você morreu? Se a Bíblia fala que todos morreram, diga, irmão, você faz parte do todo? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele em qual morreu e ressuscitou. Vou ler novamente. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo. Vou ler de novo. Para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele. Será que você pode dizer comigo? Para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele. Eu vou falar de novo até que isso entre profundamente no seu coração. Mas os que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Amém. Isso aqui é a graça. Irmãos, o pastor Aloysio, para mim, é o maior pregador sobre a graça de Deus. Quanta revelação, quanta profundidade. Agora o que me deixa com tico e teco bagunçado, as pessoas ouvem sobre a graça e eu pergunto, o que você entendeu sobre a graça? Ele fala, puxa, agora eu estou tão em paz de espírito, porque é só Jesus mesmo, eu estou descansando. E você, irmão, o que você entendeu sobre a graça? Eu cansei de visitar as pessoas, agora vou deixar Deus visitar as pessoas, que Deus é melhor do que eu. E você, irmão, o que você entendeu sobre a graça? Vou quebrar o jejum às vezes, Deus conhece o meu coração e vou tocar minha vida. E você, irmão, o que você entendeu? Eu vou dar uns beijinhos por aí, umas namoradas, e um dia a graça vai me alcançar, eu vou ter uma experiência poderosa, igual de Pedro, e vou ser um grande homem de Deus. Como é que as pessoas ouvem a mesma mensagem e têm visões diferentes? Como é que as pessoas ouvem sobre o mesmo assunto e chegam a conclusões diferentes? A Bíblia diz que a maior graça é Cristo, Jesus e a graça. A Bíblia diz que nós morremos. Qual o propósito de nós morrermos no nosso batismo? Para que nós possamos viver e viver em função dele, não viver mais em função de nós mesmos. E nós vemos nos dias de hoje, não existem testemunhos da graça, são poucos testemunhos da graça.
Existem poucos porque as pessoas falam que estão na graça, mas vivem em função de si mesmo. Quando você vive em função de si, pouca experiência da graça de Deus. Muitas pessoas querem ter testemunhos. Nossa, eu quero ter o testemunho igual o André e a Esther. Eu conheço o André há muitos anos. Praticamente eu peguei o André no colo, 17 anos. E estou doido. E um dia ele entendeu que ele foi chamado para viver em função de Deus. Ele foi para o exército e foi disciplinado no exército, porque ele foi numa conferência em Goiânia, tinha que estar lá. Ele passava madrugadas orando, ele entregava o dinheiro dele, ele jejuava, ele raspava o cabelo, ele ia para o monte, discipulava os irmãos, foi sendo consumido. Hoje, olha o testemunho da graça. Todo mundo quer ter o testemunho da graça, mas as pessoas não querem pagar o preço da graça. A graça não tem preço, mas custa. Parece difícil de se entender, parece muito complicado de se entender. As pessoas olham para mim, nossa, pastor Ricardo, mas você é muito novo. Como que pode você influenciar adultos? Eu vivo em função dele. E quando você vive em função dele, tudo o que você precisa está à sua disposição. Dinheiro, recurso, pessoas, estrutura, tudo. Você está aqui participando de um seminário da corte. E antes de nós começarmos a falar sobre relacionamento, você precisa entender, você foi criado para Ele. Você não deve mais viver em função. Ah, não, mas é muito pesado, quer dizer que eu não vou viver mais em função de mim, dos meus ideais, dos meus pensamentos. Mas eu quero dizer uma coisa, não existe oportunidade e privilégio maior do que ser escravo de Cristo. Ah não, mas eu vou perder os meus prazeres. Que prazeres? O prazer que o mundo te dá, você acha que isso é prazer? O maior prazer que existe nessa vida é viver em função dele. Não existe prazer maior do que esse. Muitas pessoas estão falando sobre a graça, acreditando na graça, mas estão vivendo em função de si mesmo. Eu quero dizer, a graça é você viver em função dele. Deus criou o homem lá no Jardim do Éden para que o homem pudesse viver em função dele, viver em função de Deus, mas o homem pecou e houve essa separação e o homem começou a viver em função de si. Mas Jesus veio e Jesus morreu naquela cruz para que o propósito de Deus fosse restaurado e você pudesse voltar e viver em função dele e não mais viver em função de você. Mas muitas pessoas ainda gostam de viver em função de si mesmo. Você precisa entender que você é uma propriedade exclusiva de Jesus. As pessoas põem no carro assim, propriedade exclusiva de Jesus. Por que não dá de oferta o carro então? A minha casa é do Senhor, então abre uma célula de criança, de adulto, de adolescente, melhor idade. Não, só uma célula só. Você tem que entender, você viver em função dele. Eu quero dizer uma coisa, para você ter altos e grandes testemunhos, a graça de Deus é suficiente, mas você tem que entender, viver em função dele. Tudo que você deve viver na sua vida é em função dele. Diga, irmão, você é propriedade exclusiva dele? Muitos entregaram a vida deles para Jesus, mas vivem ainda em função de si. Diga, irmão, você vive em função do quê? Nós somos escravos. Se a Bíblia diz que nós morremos e não devemos mais viver em função de nós mesmos, mas em função dele, quer dizer uma coisa: você não é mais o seu dono. Você imagina alguém entrando na sua casa, você que tem carro, a pessoa pula um muro, pega o seu carro que você comprou e sai andando com o seu carro. Aí você ouve um barulho esquisito, alguém saindo com o seu carro, e aí você sai assim e fala: ai, que bênção, olha, levaram o meu carro. O que vai acontecer com a pessoa que roubou o carro? A polícia vai pegar ela. Ela vai ser presa. Por quê? O carro não é dela. Alguns jovenzinhos na igreja perdem iPhone, perde iPad. Eu sempre pergunto, quem pagou por isso? Foi você ou foi o seu pai? Porque se foi você, com certeza você perdeu. Agora quem pagou dinheiro para ter, fica preso aqui no bolso. Porque você pagou, você dá valor. O problema é que nós vivemos uma geração que as pessoas não pagam valor em nada. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus pagou por você. Ele pagou um alto preço por você. Então você agora, meu queridinho,
não é mais seu, você é dele. Você precisa entender que você não é mais seu. Então, se alguém pega um carro que não é dele, ele pode ser preso, isso é crime. E eu digo para você, todas as vezes que você pega a sua vida e você quer fazer com a sua vida o que você bem e acha melhor, eu quero dizer uma coisa para você, você vai ter problema, porque você não é seu, alguém pagou por você, alguém comprou você. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei para um seminário turma especial, e quando eu tinha 19 anos, levei um jovem na minha casa, eu era solteiro, sentei com ele no sofá, eu falei assim, jovem, eu vou te falar uma coisa que daqui 10 anos você vai me entender. Eu não tenho o direito de ficar me lambendo das minhas feridas, vivendo em crise, porque os anos estão passando. Mas você pode ter certeza que você vai querer ficar vivendo em função das suas crises. Por quê? Estou chateado, estou triste porque você não entendeu, você tem um dono. E daqui 10 anos você vai se arrepender amargamente de ficar nhen. 10 anos depois, a pessoa me procura e fala, aquele dia, no sofá da sua casa, por eu não ter entendido que eu deveria viver em função dele e não de mim, eu destruí o sonho de Deus para minha vida. Alguém que rouba um carro vai ser preso. Já pensou? Alguém entra aqui, pega esse carro e leva embora. E o dono chega, cadê meu carro? Vai levar, vai ligar para a polícia, porque ninguém tem direito de tocar naquilo que não pagou. E eu quero dizer uma coisa, você não tem direito de tocar na sua vida, porque Jesus pagou pela sua vida, você é de Deus. Ah não, eu estou apaixonadinho pela menininha na escola. Não é você que decide com quem você vai casar, você não é seu, os seus gostos não são seus. É muito ruim viver assim! Quem não gostou de viver assim, Judas, Caim. É que é jovenzinho, não, eu tenho 19, 23, é nóis. Com 28 anos, você vai ver que ninguém vai querer você, seu bocó, sua bocóia. Se alguém decidir ser escravo de Cristo, qualquer um vai querer casar com essa pessoa, pessoas doces, amorosas, quebrantadas. Se você não consegue se submeter a quem você não vê, imagina dentro da sua casa quando você casar. Não consegue respeitar sua mãe que você vê, você não entendeu, você é dele. Não temos direito, alguém pagou. Uma vez o jovem, roubaram o meu celular, absurdo. Eu falei, nunca roubaram o meu celular. Meu pai era pobre, tudo que eu tive na vida eu tive que pagar um preço alto. Capaz até eu dormia assim, olhando para o celular. E eu quero dizer, muitas pessoas não pagaram. Quem não pagou, não dá valor. Fazem 15 anos que eu tenho pagado um preço em viver em função de Deus. Ninguém consegue tirar o que eu tenho dentro de mim, porque eu paguei para ter. Não é uma oraçãozinha na hora do almoço, Senhor, abençoa a comidinha aqui, e aleluia, radical. O capeta é radical também, olha o que ele faz nesse mundo. Não é ser radical aqui dentro de um prédio de uma igreja, não. É ser radical na sua casa, é ser radical em frente à internet, é ser radical com os seus professores, isso é ser radical, ter coisa dentro de você. E é tão interessante que as pessoas mais satisfeitas que eu conheço são pessoas que abriram mão dos seus propósitos pessoais para viver em função do propósito de Deus. Você vê na igreja jovens que já chegam assim opressos no culto. Você vê adultos com olho fundo, pessoas estão cansadas, trabalhou o dia inteiro, aí tem que vir aqui, aí tem que ouvir sobre esse negócio de corte. São pessoas que não são satisfeitas. Eu consigo perceber no rosto de alguém se a pessoa é satisfeita ou não. A pessoa com o longo dos anos para de falar do mover de Deus, das coisas preciosas de Deus e começa a falar de si mesmo, se frustra, quer falar do trabalho, quer falar da faculdade, você fala daquilo que satisfaz a sua vida. A maior parte das pessoas que são satisfeitas foram pessoas que abriram mão de viver em função de si e foram viver em função dele com o maior privilégio e prazer. Vocês têm aqui, o André Galino é um referencial disso, é um homem satisfeito. Você olha para o rosto dele, ele é satisfeito. Ele fala de algo que ele satisfaz. Tinha a profissão, tinha a vida dele, ele abriu mão de tudo isso para viver em função de Deus. Isso é a maior satisfação que existe na terra. Agora tem irmãos com olho fundo, pesado, você percebe que não tem satisfação em liderar, não tem satisfação em se relacionar, não tem satisfação em esperar por Deus. Quando eu tinha 17 anos, nós tínhamos um grupo de santidade e nós compartilhávamos sobre a santidade de Deus, sobre a pureza de Deus. Havia até uma competição de quem era mais santo. Era nobre ser santo.
Hoje em dia é um esforço ser santo. Mas por que é um esforço? Porque você não entendeu viver em função dele. Quando você viver em função de Deus, você vai ser alguém satisfeito. Depois que você come muita comida e você se satisfaz, você não consegue comer uma outra coisa depois. Quando você está satisfeito em Deus, você não precisa dessas coisas nojentas do mundo, de ficar na escola, de transar, de perder a virgindade. Você não precisa, porque você por dentro é satisfeito. Você por dentro, você é completo. Se alguém xingar você na sua escola, você é gay, você não cata ninguém. Isso não afeta em nada a sua vida, porque você é satisfeito. Você sabe quem você é, mas só tem esse conteúdo por dentro quem decidiu viver em função dele, não por um peso. Tem pessoas que até tentam, eu vou viver em função de Deus, aí está difícil, internet, ai minha ex-namorada chegou, meu Deus, está difícil, Deus. Você vê que é alguém que está com fome por dentro, você vê que é alguém que não é satisfeito. Quem é satisfeito, influencia. As pessoas olham para um satisfeito e falam, meu Deus, eu quero ser igual a ele, eu quero ter história igual a ele. Parece que a pessoa faz coisas tão difíceis, parece que está jogando videogame na fase mais fácil. Uma vez uma pessoa falou, pastor, parece que é tão fácil ser pastor. Eu falei, a coisa mais fácil dessa terra, porque não é eu que pastoreio, ele pastoreia por mim, porque eu vivo em função dele, e ele vive em função de mim, e isso é satisfatório para mim, isso é bom, isso é prazeroso. Olha para o seu irmão, vê se ele tem uma cara de satisfeito. Ai, vou ter que acordar cedo. Irmãos, eu já fiquei 3 dias sem dormir, ninguém nem percebeu, porque a minha maior satisfação é Ele, viver em função dEle, ofertar na casa dEle, liderar na casa dEle. Eu fui criado para Ele, eu fui criado e projetado para viver somente em função dEle. Vivemos uma geração misturada com o mundo, que tem necessidades. Eu não tenho necessidades. Todas as minhas necessidades foram supridas dentro de mim. É só viver em função dele. Isso é a graça. Diga graça. Você não precisa de carro. Você não precisa casar. Você não precisa de nada. Se você viver em função dele, todas as coisas vão ser consequências na sua vida. Mas por que as pessoas não são satisfeitas? Porque a vida das pessoas são pesadas. Ainda mexe com você na escola quando fala, você não vai catar não? Você não vai fumar não, você não vai namorar não, ainda é pesado, porque você serve a Deus com mistura, você é alguém misturado, você é 90% crente e 10% mundano, ou você é 10% mundano e vice-versa, está misturado. Quem é misturado é pesado. Eu lembro quando eu ia para a escola, o pessoal falava, você não vai catar não, você não vai ficar com ela, não. Aí eu não descia para o intervalo para ninguém ficar enchendo minha paciência. Por quê? Porque eu não era satisfeito. Eu olhava para as pessoas do mundo e eu tinha vontade de ter o que elas tinham. Queria ter carro, queria ter namorada, queria ter shopping. Porque eu não era satisfeito. Crente que é satisfeito não mexe pelas coisas do mundo. Porque você é satisfeito. Você tem dó das pessoas do mundo. Você tem compaixão da pessoa do mundo. Agora, quantas pessoas ficam olhando ali? Lembro que eu passava, via as pessoas agarrando e ficava assim. Será que vale a pena mesmo ser crente? Acho que esse negócio aqui é melhor, hein? Por quê? Não era satisfeito. A Bíblia fala que você é propriedade exclusiva de Deus. Diga para a pessoa do lado, você não é seu, você tem um dono. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que você é uma propriedade exclusiva dEle. Então quer dizer que você não é seu. Eu moro num lugar que os sem terras invadiram um terreno próximo da minha casa, encheram de barraco. Eu falei, mas isso aqui está errado, porque eles não pagaram por essa terra. Aí o cara falou, não, eles vão morar aqui 30 anos. Não vai, eu tenho certeza. O mínimo de ignorância que eu tenho de conhecimento, a hora que tiver indignação, o dono vai arrancar esse povo daí. Vai, não, eu falei, vai. 8 meses depois, arrancaram todos. Sabe por que arrancaram todos?
Se não tivesse dono naquela terra, não teria problema. Se você não tivesse dono, você podia namorar com quem você quisesse, fazer o que você quisesse, escolher essa profissão que você quisesse, porque você não tem dono. Mas a partir do dia que você encontrou Jesus, entregou a vida para Ele, você teve um dono. Ah não, aí eu não quero não, assim não! Burro! Se Ele comprou você e pagou alto preço, você se sente amado quando alguém te dá um presente caro. É ou não é? Não é? Nossa! Lembro que eu fui casar, um irmão, muito dinheiro, ele me deu um micro-ondas. Falei, puxa, hein? Foi com todo o meu coração, sei, por descer. Outro irmão, que morava embaixo da ponte, em cima de um córrego, me deu R$300. Eu lembro que o André também me deu, ganhou 5 micro-ondas. O André me deu um micro-ondas, foi levando um micro-ondas, como me senti amado. O cara ganhava salário de 15, 16, 17 anos, me deu em lágrimas. Meu pastor, quando casou, é porque lançou DVD. Eu dei um DVD de R$630 na época da LG. Nem todas as lojas tinham LG. Falei, toda vez que meu pastor olhar para esse DVD, ele vai lembrar o quanto que eu amei ele. E eu quero dizer uma coisa, o tanto de preço que as pessoas pagam por você, mostra o tanto que as pessoas amam a sua vida. Eu quero dizer uma coisa, sabe quanto que Deus pagou por você? Tudo o que Ele tinha na poupança. Você é muito amado. E Ele te ama tanto que Ele não vai aceitar ninguém morar dentro da terra dEle. Ele vai chegar nos 45 minutos e vai falar, não, você é meu! E depois você vai entender, obrigado Senhor. A Bíblia fala que Ele é um povo adquirido, existia um dono, respeite o seu dono. Você não pode chegar dentro de uma empresa e roubar a empresa, você vai preso. Você não pode chegar na empresa e fazer o que você acha na sua cabeça, porque tem um dono ali, existe um dono. Diga assim, existe um dono. É tão interessante que quando você tem um dono, a maneira que você pensa vai mudando. Você não vai casar por casar, você vai casar por conta de um propósito. A minha esposa é muito diferente de mim, ela é o oposto de mim. Eu sou corintiano, ela é palmeirense. Só descobri, falei, você mentiu para mim, né? Um dia lá, ela falou, eu falei, que é isso? Você não sabia? Eu falei, do quê? Sou palmeirense. Eu sou corintiano, ela é palmeirense. Ela é toda amorosinha assim, eu já não sou tão amoroso assim. Não sou assim. Ela é muito diferente de mim. Eu gosto de um chocolate, ela gosta de outro. Ela gosta muito de nhenhé, de abraçar, de pegar, já não gosto desse negócio. Nhenhé. Ela é muito diferente de mim. Mas por que você casou com ela? Porque eu casei por conta de um propósito. E eu vivo em função dele. As nossas diferenças nos faz crescer mais. Eu estou mais romântico agora, estou mais amoroso agora. Por quê? Porque eu estou me misturando com ela. Eu estou me relacionando com ela a cada dia. Eu estou me apaixonando por ela a cada dia. O que é isso? Isso é o quê? Pessoas que entenderam em viver em função de um propósito. Eu queria casar com uma moça que fosse surfista, skatista, louco, assim. Aí quando eu entendi, aí Deus falou assim, não, Ricardo, você é meu. Eu vou dar uma coisa que você precisa, que faz parte da minha vida, que faz parte do meu propósito. Você vai ser realizado, você vai ser feliz. Irmãos, eu sou tão satisfeito. Meu Deus do céu. Tudo que eu tenho, eu preciso. Vendi livro na conferência lá, como eu ganhei dinheiro? Dinheiro não me satisfaz. Se alguém me der um presente de R$1 milhão, eu vou falar assim, muito obrigado. Se alguém me der um chocolate, eu vou falar assim, muito obrigado. Porque eu não fui criado para ter dinheiro, fui criado para Ele. Isso não mexe dentro de mim. Diga, irmão, você foi criado para Ele. Nós somos diferentes, mas os propósitos são comuns. Sabe por que você acha que você tem os seus direitos? As pessoas acham que tem muitos direitos. Eu tenho direito disso. As pessoas acham que tem direitos porque acham que mandam em si mesmo. Você só acha que tem direitos sobre a sua vida porque você acha que você é seu. Eu lembro que eu ia para a igreja de regatinha, fazer uma academia para impressionar as irmãzinhas e tal. Por que eu fazia isso? Porque eu achava que eu era meu, eu mandava em mim. Até o dia que uma jovem colocou a mão na minha cara e falou, você é moleque, você é mundano,
nenhuma mundana na igreja queria casar com você. Olha os seus papos, olha o seu padrão. E aquele dia eu entendi, por que essa moça está falando isso para mim? Ela não vive como as outras moças. Eu falei, por que você está falando isso para mim? Ela falou, porque eu entendi o poder da graça de Deus, de ter um casamento, frutos, avançar, prosperidade. Eu falei, olha para as pessoas, poucas pessoas têm essa experiência, porque elas vivem em função de si. É como Deus comprou o terreno, você é propriedade dele, ele definiu da maneira que vai ser e você quer mudar. As pessoas acham que são de si. Diga, irmão, você não é seu. Vamos avaliar então o porquê que as pessoas acham que são de si. Quero compartilhar alguns princípios. Santo Agostinho diz: você nos criou para você, e seremos satisfeitos somente em ti. Satisfação é resultado de viver para ele, pois você foi criado para ele. Santo Agostinho diz que não existe satisfação, não tem como o ser humano ser satisfeito em coisas, porque a base da satisfação não está em coisas, está nele. Se você é satisfeito que ganha bem, o dia que você não ganha bem, você é insatisfeito. Se você é satisfeito porque você lidera uma célula, o dia que você não liderar, você é insatisfeito. A satisfação está nele. Primeiro princípio: tudo foi criado por ele e para ele. Diga tudo. Diga para o lado tudo. O que é tudo? Fala, irmão, o que é tudo? Me responde o que é tudo. Colossenses 1,16, não precisa abrir. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus não criou você para ganhar dinheiro, Deus não criou você para se casar, Deus não criou você para essas coisas, Deus criou você para ele. Mas então eu não vou casar? Vai. Eu não vou trabalhar? Vai. Mas quando você casa para ele. Quando você vai trabalhar para ele. O problema é que as pessoas não entendem, elas acham que foram criados para si. Você não foi criado para você. Se você deseja ser satisfeito, eu trabalho com jovens ainda há 15 anos. Muitos de vocês vão ouvir sobre a corte, vão ouvir sobre relacionamento, mas você vai escolher ainda não andar nesse caminho, porque você não é satisfeito. Quem não é satisfeito vai correr atrás da sua satisfação, até que ache interiormente falando, comida. Eu dei o meu carro de oferta e falaram, como você vai dar o seu carro? Você vai ficar sem carro. Eu falei, não estou entendendo, como assim? Eu não estou dando o meu carro, o carro não é meu, o carro é dele. Não, mas você tem filho pequeno, como que você vai dar o seu carro? Não está entendendo, o carro não é meu, o carro é dele. E se a igreja está precisando de dinheiro, eu vou dar o carro. As pessoas não entendem que elas pertencem a Deus. E eu quero dizer uma coisa, em 2 meses, eu ganhei mais do que o valor do carro inteiro, só de materiais, livros que eu vendo. Sabe quantos livros já vendi? 15 mil livros. Eu não tenho site de vendas, eu não coloco meus livros em kit de conferência. 15 mil livros. Como? Não sei. Mas como que você fez isso? Eu não sei, eu nem queria fazer. Essa semana eu fui, uma pessoa leu o meu livro, um cara podre de dinheiro, muito dinheiro. Falou, tem como você vir aqui falar um pouco do seu livro? Era uma imobiliária, iam lançar vários imóveis. Eu cheguei lá, lugar muito chique, donos de construtoras milionárias.
tudo pessoas com 55, 60 anos, canal, televisão lá, e eu chego lá, os tiozinhos olham para mim assim, está de brincadeira? Ah, sim, está de brincadeira, é você o palestrante? Eu falei, é. E eu fui lá dar palestra, televisão, mas como que você fez para entrar lá? Não sei, eu não queria, não fui criado para isso. E aí você percebe que tudo que você precisa, Deus vai te dar, quando você for satisfeito nele. Aí eu comecei a dar palestra, as lágrimas dos ímpios começaram a cair. Eu comecei a fazer dedicatória dos meus livros depois. E 3 sócios, donos de uma grande construtora, ele falou assim, Ricardo Landim, o que o Ricardo Landim falou, é o que nós precisamos para ganhar 1.800.000 de comissão entre o nosso grupo. Isso não mexe, porque eu não fui criado para isso. Se não tiver isso, não vou ficar mal, porque eu não fui criado para isso. Diga, irmão, você foi criado para Ele. Poucas pessoas vivem em função dele. A Bíblia diz que, lá em Lucas 14, está chegando uma grande multidão. Jesus olhou para aquela multidão. Acho que se eu tivesse a falar, Jesus, prepara uma palavra mais light para pregar para a multidão. Ele disse, aquele que não aborrecer mãe, pai, cachorro, periquito, não pode ser meu discípulo. Mas que palavra dura! Não é palavra dura, são palavras de amor. Isso não é disciplina, palavras duras. Isso é amor. Quando Jesus pega você de jeito, isso é amor. Corrigir a rota. Ele não vai abrir mão. Você foi criado para viver em função dele. A mensagem da graça que eu estou falando para os irmãos, ela tem que ser acompanhada com uma entrega. Quanto mais a minha esposa me ama, mais eu amo ela. Quanto mais pudim ela faz para mim, mais eu amo ela. Quanto mais amado você é, mais amor você quer dar. Isso é viver em função dele. Você entender que ele te amou de tal maneira que não tem como não viver em função dele. Sabe, eu vejo tantas pessoas se convertendo nos dias de hoje, tantas pessoas falando que são radicais livres, mas você não vê pessoas querendo viver em função dele. A verdadeira prosperidade é viver em função dele. Diga, irmão, viva em função dele. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Mas e agora? Ele não vai proibir você nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não vai ser preso por esse crime que você está cometendo. Mas qual vai ser o crime que vai ter contra a minha vida? Não vai ter abundância de vida. Não vai ter a transformação. Onde estão os jovens empreendedores chamados para o ministério, prósperos, casados, que vão avançar, que vão marcar uma história, que vão afetar as famílias? Não vai ter poucos. A graça de Deus, a mensagem da graça, ela é acompanhada em uma entrega. Eu vivo só para ti. Conhece essa música? Eu vivo para ti. Eu casei virgem. Casei virgem. E eu faria novamente tudo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo. Foi difícil ser virgem? Não. Foi difícil para as pessoas não ser virgem e ver uma merda de vida. Foi difícil ficar solteiro, carente? Não. Eu sou satisfeito. Diga para o irmão que está do lado, seja satisfeito. Mas Deus está aqui nesses dias para te dar mais uma oportunidade. Antes de eu conhecer minha esposa, ela era da igreja, ela fez uma escolha errada. Ela entrou num relacionamento, acabou com o propósito de Deus na vida dela.
Aí ela voltou para a igreja. O que me fez me apaixonar pela minha esposa, quando ela voltou, ela não queria mais casar com ninguém, ela queria só buscar a Deus. Ela vinha nos apelos, e ela clamava, e ela buscava a Deus. Eu falei, Deus, eu quero casar com ela. Agora ela e o Senhor são um, eu quero ela. Deus deu uma segunda chance para ela. Eu quero dizer, Deus está aqui para te dar uma segunda chance. Talvez são namoros fora do propósito, viver em função de si mesmo, não sei. Você precisa ser satisfeito nele. Filipenses diz, eu posso todas as coisas naquele. O que você pode? Eu posso escrever livro naquele. Eu posso pregar naquele. Eu posso crer naquele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me fala assim, ai pastor Ricardo, a sua igreja só vai ter jovem, porque você é jovem. Pastor Ricardo, você vai ter que mudar a sua mensagem assim, porque adulto se fere mais. Não vou mudar minha mensagem. A mensagem não é minha. Se fosse minha eu mudaria. Eu vou continuar com a mesma mensagem. Começamos há 2 anos e 8 meses, onde nós estamos. Não, 2 anos e uns 4 meses. 2 anos e 5 meses. Nós éramos, entre célula de adultos e jovens, 16, e de criança 3, dá 19. Hoje somos 105 células. Temos obreiros, recurso, estrutura, nobreza, funcionários, cadeira, temos tudo. Por quê? E os outros por que não tem? Porque eles podem nele, eu não posso nada em mim. Não é porque você é inteligente que você vai conseguir falar com as pessoas. Não é que você tem dinheiro que você vai conquistar as pessoas. É nele, diga nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, Espírito. E sabe o que aconteceu com a história do meu carro? Ganhei um carro melhor. Isso mexeu com você? Não. Estou pensando em dar de novo o carro. Aí eu fui lá dar palestra nesse lugar, e a pessoa falou assim, me dá o número da sua conta, que eu quero fazer um depósito assim para você. Aí, o dinheiro caiu. Bastante. Mexeu! Não, porque eu não vivo em função disso. Mas nem um pouquinho! Casquinha do McDonald's, assim, te chupa. Aí eu fui pregar num lugar, há uns tempos atrás, um cara me pega no braço e fala, me dá um número da sua conta. Eu falei, o que foi? Quer te dar uma oferta? Eu falei, tá bom. As pessoas estavam preocupadas comigo, que eu ia dar o meu carro, eu não ia ter outro carro, e agora, nem eu estava preocupado. Você vê como que as pessoas vivem em função de si. Falta revelação. Olha que diz um versículo que eu sou apaixonado. Diga assim, irmão, você é escravo? Presta atenção. Isso aqui dá para perceber na vida das pessoas. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Diga assim, dá para ser escravo liberto de Deus. Diga para ele. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Você foi chamado para ser escravo, mas você é livre de Deus. Livre. No Antigo Testamento, se alguém cometesse algum delito, quebra de algum mandamento, a pessoa era presa como escravo. E o senhor daquele escravo pegava a família inteira do escravo, dava comida, mantia a casa, e o escravo era muito bem tratado. E quando dava 7 anos, o senhor falava o seguinte, agora você vai ter que fazer uma escolha, se você vai continuar sendo escravo, ou se você vai ser livre. E o escravo falava o seguinte, ele pensava assim, minha família está sendo amada,
é muito bom ser escravo desse Senhor. Eu quero continuar sendo escravo. E se ele falasse isso, que ele queria continuar sendo escravo, o Senhor falava, agora você vai furar a sua orelha, para que todo mundo que passe e olhe para você, que tem a orelha furada, você é o escravo por livre e espontânea vontade. Eu quero dizer uma coisa, vai completar os 7 anos de muitos aqui. O que 7 anos? Pessoas vão falhar com você, vão errar com você, vão ser injustas contra você, vão brigar com você, vão falar errado com você, vão ferir você, vão maltratar você, vão frustrar você, e aí Deus vai falar, e agora? Você vai fazer o que agora? Você vai embora? Ou vai querer furar a orelha? Todo mundo aqui que está olhando para mim hoje, todos vocês são escravos. A Bíblia diz que você ou é escravo de Cristo, ou você é escravo de você mesmo. Escravo das suas crises. Ai, não sei se vou, não vou, não sei se vou casar, não sei se vai dar certo, não sei se tem dinheiro, não sei se vai multiplicar essa célula. Isso é escravo dos seus próprios sentimentos. Outros são escravos do dinheiro, outros são escravos do sexo e de tantas coisas. Eu te pergunto hoje, você é escravo de quem? Na época que eu fiz seminário para ser pastor, eu pagava um salário mínimo para ser seminarista. Hoje as pessoas fazem seminário e ganham para ser seminarista. Ainda reclama. Está fácil demais ser escravo assim recebendo, né? Onde estão os voluntários? Para falar, Deus, nesses dias, fura minha orelha. Eu conheço muitas pessoas, e quando eu converso com as pessoas e vejo o estilo de vida que as pessoas têm, eu sei se aquele lá é escravo de orelha furada. E eu quero dizer uma coisa, Deus sabe se você é um escravo de orelha furada. E eu quero dizer uma coisa, escravos de orelha furada são os mais abençoados. Porque Deus e você são muito melhores. Quando eu tinha 16 anos, eu ouvi uma história. Tem um vídeo? Eu quero passar um vídeo. A história dos moravianos. A história dos moravianos antecede a reforma de 1500 de Martinho Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. No levante das guerras dos anos 1600, a Boêmia e Morávia, antiga República Tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus líderes foram decapitados, os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas, bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados. Foram todos espalhados. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos, procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram de um lugar conhecido como Herrnhut, uma pequena faixa de terra na propriedade de Nicholas Ludwig van Zinzendorf. Zinzendorf assumiu a responsabilidade não apenas supervisionando como dono da terra onde viviam, mas sim para lhes servir de pastor. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O livro devocional conhecido como Lemas Diários, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais amplamente usado entre os cristãos europeus.
O ministério moraviano era fortemente regado por oração. Tiveram uma vigília de oração que durou um tempo de 100 anos, literalmente. Os moravianos não eram altamente educados, nem teologicamente treinados. Eram comerciantes. De fato, os 2 primeiros missionários que foram enviados eram coveiros por profissão. 2 jovens moravianos, de cerca de 20 anos de idade, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Esse tipo de amor nos leva a apoiar os interesses de Deus e a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e glória. Fruto de um avivamento. É um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo. É esse tipo de amor que ardia como fornalha no coração dos moravianos e também será despertado em seu coração. Pois afinal, é o que estamos buscando: mais paixão, mais fogo e mais glória. Sabe, esses jovens, eles pagaram para ser escravo. O tanto que você paga mostra o tanto de valor que você tem. Se você não consegue pagar o preço e esperar por alguém, é isso que você vai ter. Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Quando eu tinha 16 anos, eu abri mão de uma carreira. Mas por quê? Porque eu entendi, para que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Esse grupo de pessoas decidiram não orar por aquilo que eles poderiam ser a resposta. Aonde está a resposta dessa geração? Aonde estão os jovens que vão dizer: Senhor, quero ser um escravo de orelha furada, para que o Senhor receba a recompensa através de mim. Quem é o seu dono? Quem é o seu dono? A pergunta de Deus dessa manhã é: aonde estão as respostas? O dia que eu fui no apelo aos meus 16 anos, eu não fui no apelo para me sentir bem. Eu fui ali para dizer para o Senhor: eu quero ser a resposta. Se você deseja nessa manhã que Deus fure as suas orelhas por livre, espontânea vontade, você está no lugar certo. Se você hoje reconhece
que você não é o escravo. Talvez você é escravo, mas não furou a orelha. Você não deixou Deus furar a orelha ainda. O amor de Deus é fora do normal. Como que alguém entrega tudo? É leve, porque é muito amor. Eu quero convidar você nessa manhã a vir furar sua orelha aqui na frente. Se você deseja também ser a resposta de Deus, se você deseja que o Cordeiro receba a recompensa através da sua vida, da sua liderança, da sua santidade, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Foi por conta desses jovens que eu estou aqui. Eles se venderam, por isso eu estou aqui. E eu digo para você, muitas pessoas estão por vir. Vocês são esses escravos. Deus está chamando jovens assim. O maior centro mundial de missão foi por conta deles. E aonde estará? Aonde estarão os novos? Não é pesado, não é difícil, é gratificante, é privilégio, é você pular no mar sabendo que Ele é o seu Pai. Eu lembro no dia que eu entreguei minha vida para o Senhor, teve um teatro, colocaram 2 baldes de água, as pessoas iam lavando as suas mãos, tinham 100 jovens chorando. Desses 100 jovens, sobraram 2. Eu e o pastor José Carlos. Porque no meio do caminho, eles fugiram. Quero chamar você a vir aqui à frente por livre e espontânea vontade. Se tem não, mas que palavra dura, palavras de amor. O Senhor chama hoje porque Ele ama você. Oh, Espírito do vivo Deus, flua, flua, flua. Chame 2 ou 3 escravos aqui, chame poucos que afetem milhares. Oh, rebandou carabaco yereboco tereba choreba larabá. A tua família. Oh, o Senhor diz aqui: afetarei famílias. Oh, as pessoas vão olhar para você e vão perceber, tem orelha furada, por amor a mim, por amor a mim. Diga para o Senhor: Senhor, eu te quero, te desejo, te anseio, te anelo. Fui criado para o Senhor. Entregue, vai entregando os seus dias, vai entregando o seu coração, vai entregando a sua história, vai entregando a sua vida por completo e vai dizendo: Senhor, eu vou sair daqui desse dia sabendo que eu tenho um dono, sabendo que eu tenho um dono. Que o fogo do Espírito queime o seu coração agora. Jovens, em chama! Em chama! Oh! Vai queimando as impurezas, vai queimando motivações erradas, vai queimando planos humanos e vai acendendo a chama. Acende a chama! Viver em função dele.
jovens em chama, escravos de orelhas furadas. É através desses que Deus vai mudar essa história.